Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Porta Palestras. E hoje você acompanha a palestra Gestão Ética Sustentável no Serviço Público, com a palestrante Margarida Machado. Margarida é consultora em educação corporativa da consultoria Gestratégia, especialista em pedagogia empresarial, pós-graduada pela Escola Superior Aberta do Brasil, mestranda em gestão de RH e gestão do conhecimento. A carreira de 32 anos se desenvolveu no serviço público, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo 25 anos dedicados à área de gestão de pessoas. Lembramos que as perguntas podem ser encaminhadas, que no decorrer da apresentação, a nossa palestrante irá respondê-las. Margarida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Porta Palestras e tenha uma excelente apresentação. Obrigada, Thalita. E o meu boa noite a todos vocês que estão me ouvindo. Bom, nós vamos tratar de um assunto um pouquinho polêmico, que é a gestão ética sustentável no serviço público. Muitos dizem que a ética é uma coisa que vem de fora, outros dizem que vem de dentro, mas no decorrer da palestra nós vamos compreender um pouquinho mais desse assunto. E quero dizer para vocês que o que eu vou falar aqui, vocês já escutaram em milhares de lugares, mas a forma com que eu vou falar talvez chegue um pouquinho dentro do seu coração e você então consiga entender mais um pouquinho que é o seu comportamento, a forma com que você leva a sua gestão é que faz a diferença no ambiente em que você vive. Então vamos começar? Bom, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Para entender da organização, da gestão, nós precisamos entender em que mundo nós estamos situados, como é que nós estamos vivendo hoje. Então, esse mundo de hoje, ele é assim, composto de muitas gerações, e até as gerações, elas são conceitualmente divididas, né? Em veteranos, baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, e cada uma tem a sua característica. E a gente tem tudo isso num ambiente de trabalho. Porém, não é a data, não é a idade que determina em que geração eu estou. O que determina em que geração eu estou é a minha mentalidade. Então, o gestor tem que ter essa perspicácia de perceber em que idade mental estão as pessoas que convivem com ele, para que ele possa, então, dirigir de uma forma mais assertiva. Bom, então nós temos essa mistura de gerações e nós temos o mundo que é da era digital, o mundo das novas tecnologias, das inovações. E a cada nova tecnologia vem uma inovação. De cada inovação vem uma nova tecnologia. E disso vem o quê? Mudança. Então, a mudança está acontecendo todos os dias. A única certeza que nós temos nesse mundo de hoje é a mudança, é mudar todos os dias. E mudar é fácil? Não. Mudar significa desaprender um comportamento, desaprender uma atitude para aprender um novo. Então, numa linguagem mais simples, vamos dizer, então, que a gente precisa congelar um conhecimento e com esse conhecimento congelado nós partimos para aprender um novo conhecimento. E a hora que eu aprendo esse novo conhecimento, eu estou fazendo a mudança, então eu estou fazendo o descongelamento. Então eu estou adentrando no mundo de uma forma proativa e de uma forma mais assertiva. Bom, e esse mundo digital que hoje se chama Sociedade da Informação e do Conhecimento, nós temos então que estar atentos, nós temos que estar por dentro do que está acontecendo. Não existe mais zona de conforto. As pessoas que pensam que vão entrar no trabalho e ali, aqui pronto, esse trabalho que eu vou ficar o resto da vida, e senta, fica quieto, faz o que manda, aquele pedacinho, não quer se mover, não quer se movimentar para dar algo mais de você, zona de conforto não existe mais. Ou você pula para a nova era,
que é a sociedade do conhecimento da informação, ou você fica obsoleto, ou você fica jogadinho no canto, ou você fica esquecido. É você que escolhe. Bom, mas para começar, o que eu preciso fazer? Como, gente? E aí? Por onde que eu vou? Exatamente isso. São 3 perguntas que você deve se fazer todos os dias. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? Então, se eu, ser humano, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei qual caminho eu vou seguir, gente, aí nós já temos um problema, né? Se eu não sei qual que é a minha missão no mundo, qual que é o meu significado, nós já temos um problema. Eu vou dizer para vocês de que desde a minha mais tenra idade, desde que eu me entendo por gente, eu sempre entendi qual era a minha missão. Eu sempre soube que minha missão era servir ao próximo. E aí eu tive uma oportunidade muito grande na vida de alinhar minha missão com a missão do meu trabalho. Justamente fui trabalhar no serviço público. E a missão do serviço público é servir a sociedade. Então, nesses 32 anos de carreira, desempenhei com maestria a minha função, porque justamente a minha missão pessoal estava alinhada à minha missão profissional. Bom, mas e daí? E daí, se você resolve entrar no serviço público, o que acontece? Qual que é a primeira coisa que você tem que saber? Bom, vamos lá na Constituição, na Carta Magna, onde define, né, ela constrói as leis para que a sociedade caminhe com uma ordenação natural. E lá no artigo 37 fala o seguinte: os princípios da administração pública. E é interessante que os princípios da administração formam a palavra LIMP. E eu vou usar dessa palavra LIMP para a gente falar da palavra ética. Então, a ética, ela está em todos os lugares, ela está em todos os momentos da nossa vida. E o que são esses princípios? O que é LIMP? LIMP vem lá, no serviço público, tem o princípio da legalidade. Nós só podemos fazer na administração pública o que a lei permite. A impessoalidade é ser imparcial, é tratar a coisa pública como pública. Sempre os objetivos públicos estão bem à frente do particular. Então, o público, ele está à frente do particular. Entre uma ou outra coisa, quando trabalhamos no serviço público, a gente sempre vai escolher o público, né? A moralidade. A moralidade são as regras de conduta. A publicidade, todos os atos administrativos do serviço público, eles são, a palavra já diz, público. Hoje se fala muito, o canal da transparência, a transparência. Então, tudo está publicado, as pessoas querem saber, é só procurar na internet que vão encontrar. E a eficiência. O princípio da eficiência é eu atuar com foco na missão e eu trazer o resultado adequado para a minha organização. Então, ser eficiente é simplesmente uma obrigação. Bom, mas vamos lá, vamos falar dessa nova gestão dentro desse novo mundo em constante mudança. Hoje é, amanhã não é mais. Então, vamos falar dessa nova gestão. Como é que essa nova gestão se porta? Qual que é o foco? Como que ela é? Essa nova gestão, ela tem que ser ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Esse conjunto, gente, se chama responsabilidade social. E quando a gente fala de responsabilidade social, nós estamos falando de ética também. A ética, vocês estão vendo, que permeia todos os nossos assuntos. Então, vamos à definição de ética. Para eu definir ética, é importante que você saiba o que é valor. O que é valor? Valor é a palavra que dá legitimidade a uma pessoa, né? Então, se eu sei os meus valores,
ninguém vai poder apontar para mim e dizer que eu tenho um valor diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu decidi, né? Daquilo que eu aprendi na vida. E valores, gente, se a gente não os tem, a gente pode conquistá-lo, a gente pode ter, né? É uma questão de desejo, desejar mudar e ter novos valores. E aí, quando a gente fala de valor, a gente tem que fazer 3 perguntas para se tornar uma pessoa ética. Eu quero, eu posso, eu devo. Vamos refletir, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Mas eu tenho que me adequar aí à situação, se eu estou trabalhando no serviço público, ou leve isso para a sua vida, porque isso serve para qualquer lugar. Mas vamos falar mais um pouquinho de ética. Esses anos todos em que trabalhei no Poder Judiciário, a ética foi um assunto que eu estudei muito e sempre falei muito com os servidores sobre a conduta ética no trabalho. E ao estudar muito, você tem que conceituar, fazer a sua conceituação. Não existe uma verdade absoluta. O que eu vou dizer é resultado de estudo, de vivência, de prática e de convivência com as pessoas, que é mais importante. Então, ser ético é tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente em que se vive. É ser bom, belo e verdadeiro. É fácil ser bom, belo e verdadeiro? Claro que não. Agora, é uma questão de escolha, né? Eu posso tentar todos os dias ser um pouquinho melhor para que eu consiga enxergar o ser bom, belo e verdadeiro. Se você for ver a definição do que é bom, belo e verdadeiro, você vai falar, nossa, isso é impossível, isso é ser perfeito. Ok, mas é importante que você saiba que isso é ser perfeito, porque você tem que ter foco no que é perfeito para que você melhore. Se um dia você chegar a não ter mais o que melhorar, você ficou perfeito, que graça vai ter a vida? Então, o importante na vida é o foco de melhoria, é a busca em ser melhor do que é. O profissional de valor, ele busca isso. E não pense, gente, que é fácil, porque sempre tem o bom e o mal na nossa vida. Sempre tem um buzinando aqui, querendo que a gente faça uma atitude diferente do que que vai fazer um bem melhor para um número maior de pessoas. Né? Então, sempre tem o bom e o mal, de um lado o capetinha, vamos dizer, né? do outro lado o anjinho, cada um querendo que a gente decida. O que é que a gente tem que fazer para ser ético? O equilíbrio. É o equilíbrio disso que nos leva a melhorar. E como é que eu posso fazer isso? Começar a fazer isso, pelo menos, eu tenho que cuidar muito bem. E quando eu falo cuidar, é colocar amor no meu falar, no meu ouvir, no meu olhar, no meu sentir e no meu agir. Então, quando eu coloco amor em tudo isso, né, nesse ser que eu sou, né, eu estou caminhando para ser uma pessoa melhor. Bom, agora então nós vamos falar da organização. Já falamos da pessoa, já falamos da ética. Então vamos falar da gestão ética sustentável. Só que para falar da gestão ética sustentável, eu tenho que falar da organização. Porque quem que faz a organização, quem que compõe a organização? São as pessoas. Então, por mais que o mundo seja, as novas tecnologias estão entrando, as inovações, por mais que o mundo esteja ficando aí, virtualizando tudo, por mais que isso esteja acontecendo, a boa notícia é que o ser humano, o homem, ainda é o centro do universo. E isso é muito bom. Bom, para a gente falar de organização, a gente tem que falar de estrutura. E aqui eu coloquei até uma estrutura piramidal, que é a estrutura ainda hoje,
a nossa hierarquia, os nossos organogramas, as nossas estruturas, elas são construídas na base piramidal, né? De cima para baixo, com muitas linhas de gestão. E o futuro, o que é o futuro? O futuro é as estruturas em rede, né? É formar antes da em rede tem a horizontalização, que seria nós atuarmos na mesma linha, nós nos tornarmos colaboradores, né? E o que acontece? Depois disso vem a formação em rede. Como é que funciona a formação em rede? Vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Por quê? Porque a formação em rede é trabalhar por equipe, é trabalhar por projetos. E é claro que dentro de um projeto sempre vai ter um gestor para cuidar. Então a gestão não vai deixar de existir, né? Os processos de trabalho que vão melhorar com a mudança da hierarquia da organização. E uma organização que aprende, como é que é, gente? Uma organização que aprende funciona assim. A organização só se desenvolve se as pessoas se desenvolverem e vice-versa. Quem é que faz a organização? As pessoas. Então, se as pessoas não se antenarem, não se desenvolverem, não melhorarem sua cultura, não melhorarem sua performance, não melhorarem seu jeito de ser, seu comportamento, o jeito de gerir as pessoas que estão à nossa volta, a organização não vai ser uma organização que aprende. Mas, continuando, como é que nós vamos fazer isso acontecer? Hoje em dia, em qualquer lugar que você vá, não é só no serviço público, também na empresa privada, inicia-se a gestão por um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, ele direciona como é que vai atuar essa organização. E ele tem que ser feito, formar sua estratégia com foco na missão, visão e valores. E isso, além de ter o foco na missão, visão e valores, ele vai construir, né, como é que ele vai chegar à sua missão, ao seu objetivo, como é que vai alcançar os objetivos finais, se ele definir indicadores e metas. Se a gente não tiver indicador, se a gente não tiver meta para cumprir, a gente não tem como avaliar. E é importante avaliar. A hora que a gente vem para avaliação e a gente percebe, então, que não se chegou naquela meta, não se chegou naquele indicador, ou se chegou à meta, mas não se cumpriu, não conseguiu se alcançar o indicador que se definiu. E aí vem a avaliação. Então, a hora que eu faço a avaliação daquilo que aconteceu e comparo com o resultado anterior, eu verifico se eu progredi ou não, se eu cumpri ou não com aquilo que estava proposto. E aí, se eu não cumpri, se eu não alcancei, né, replanejar. Por isso, hoje em dia, o planejamento ele é flexível, porque eu volto lá no planejamento, faço uma retroalimentação com as coisas que foram percebidas na avaliação e aí começa o processo todo outra vez, para que as metas e os indicadores sejam cada vez maiores e eu alcance objetivos, eu supere objetivos cada vez mais altos. Bom, e dentro dessa organização, que quem faz a organização é as pessoas, o que acontece? Né? Dentro da organização cria-se uma cultura organizacional. E como é que se forma essa cultura? Ela não vem pronta. Quem faz essa cultura, ela começa lá da alta direção. E eu digo para vocês que até o modo de se vestir da alta direção define toda a vestimenta dos seus colaboradores. Como diz o ditado, do presidente ao chão da fábrica. Então, a cultura organizacional são nossas crenças, são nossos valores, né? São os heróis que passaram por ali, são os mitos.
são as histórias que tem para contar, são os comportamentos visíveis na organização. Vamos falar de um comportamento bem visível, que é a hora que você chega no local de trabalho, a recepção. Como é que essa recepção é feita? Tanto a recepção física, como a recepção telefônica, ou hoje a recepção virtual. Essa é a primeira imagem que a gente faz da organização. E essa é a cultura que se forma na organização. E essa cultura se forma de cima. Se o presidente entra no local de trabalho cumprimentando todas as pessoas, isso vai ser normal para todo mundo. Todas as pessoas vão adentrar no local de trabalho e cumprimentar todos. Se a presidência entra no local de trabalho de cabeça baixa, cara feia, pode ter todas as suas razões, sempre o presidente tem 1000 problemas para resolver e às vezes entra super preocupado, mas essa fisionomia faz as pessoas pensarem que alguma coisa não vai bem. E aí já se cria um clima, um ambiente, né, insustentável, de insatisfação. E eu estou falando isso porque se dentro dessa cultura organizacional não houver políticas e práticas, o que acontece? As pessoas ficam sem norte. Né? E a política, quando eu falo, é política de gestão de pessoas, política financeira, política sustentável, política dos recursos materiais, política de obras, política. Cada área tem que ter a sua política com foco lá no planejamento estratégico, cumprindo o que diz o planejamento estratégico. E essa cultura, gente, ela forma o clima. Ela é o termômetro do clima organizacional. Quando a cultura vai bem, né, as pessoas dentro daquele trabalho, todas se relacionam, são envolvidas em todos os processos de trabalho, conhecem a organização, sabem o que está acontecendo, a cultura melhora, o termômetro aumenta e a motivação vai. Aí a motivação, quando fala da motivação, as pessoas falam, nossa, mas a motivação é de dentro para fora, as pessoas têm que se motivar, ninguém motiva ninguém. Opa, mas o gestor tem um poder, mas um poder que talvez ele desconheça, que é de energizar, influenciar, entusiasmar as pessoas que estão à sua volta. Ele tem esse poder. E eu digo isso por prática. No local de trabalho onde eu trabalhei, eu tinha uma equipe extremamente afinada, extremamente envolvida, poderosa. Por quê? Porque eu estava ali energizando, dando força, dando luz, dando energia. Eu podia estar passando os maiores problemas possíveis, porque ser gestor não é fácil. Mas eu não levava dessa forma para a equipe, porque a equipe, gente, a gente tem que conquistar. É a equipe que faz. Então, você não pode colocá-la no meio daquela confusão que existe, da problemática, né, da alta administração. Você tem que levar a equipe, aquelas pessoas que fazem, né, a chegar lá no objetivo final, se manterem energizadas e felizes. E daí? E daí eu preciso de pensamento sistêmico, enxergar a organização de uma forma holística, eu tenho que conhecer cada detalhe da organização, não só o meu pedacinho. E dentro desse pensamento sistêmico, eu tenho que ter coração, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter inteligência emocional, inteligência moral, eu tenho que ter capital intelectual, eu tenho que buscar o conhecimento todos os dias. E aí, eu sendo uma pessoa assim, eu vou formar a estratégia para direcionar a minha equipe, para conquistar valores, né? Porque a gente precisa tirar das pessoas o melhor que elas têm, o talento delas. Eu, no decorrer da minha vida, da minha carreira, eu vou dizer para você que eu não conheço o pior das pessoas, eu só conheço o melhor.
porque eu consigo tirar o melhor que a pessoa tem a dar, eu consigo tirar o talento das pessoas. E é quando a gente forma essa estratégia, é que a gente define que caminho que a gente vai dar nisso. Bom, e o nosso marketing pessoal? E a nossa imagem? A minha imagem faz a imagem da organização. Eu tenho que prestar atenção nisso. Eu tenho que prestar atenção da forma que eu me porto, da forma que eu me apresento, da forma que eu me visto. Eu tenho que prestar atenção na minha autoestima, no meu autoconhecimento. Eu tenho que refletir todos os dias sobre quem eu sou, o que eu quero e para onde eu vou. Porque eu preciso me olhar no espelho e me enxergar poderosa, para que eu possa dar poder às pessoas que estão comigo. Fazer um empowerment, como falam por aí. Então, gente, você é a sua marca. Nós é que fazemos aquilo que nós somos. Ninguém é culpado daquilo que nós somos. Bom, aí você vai falar, vai escrever? Não faça sem estudar. Prepare-se. É tão feio um gestor, alguém, escrever de forma errada. Pergunte para quem sabe. Use sua equipe, use o talento, a competência. Cada um tem uma habilidade. O importante é que o trabalho saia do seu local de trabalho perfeito. Então, existem duas coisas que acontecem na gestão que interferem muito, que é a questão da fofoca, né? Sabe a última? Não te contei não. Ai, menina, você não vai acreditar o babado que acabei de ver aqui na net. Então, a fofoca faz parte de qualquer lugar de trabalho, gente. E a fofoca, o boato, ela causa assim. A informação foi a seguinte, o pedido. Zé, quero o número deste pedido. E as pessoas falando, despedido? O Zé, o quê? O Zé está despedido? Eu também? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Nós todos vamos ser despedidos? Olha a situação. A palavra, o que foi falado era, Zé, quero o número do pedido. Então, cada ponto aumenta um ponto. Então, gente, cuidado com a fofoca. Mais à frente eu vou dizer para vocês como fazer para impedi-la. O assédio moral. O que é o assédio moral? O assédio moral é o nosso preconceito, é ridicularizar as pessoas, é pisar nas pessoas, é se achar mais que os outros, é o chefe falar alto com as pessoas. Nós somos colegas de trabalho, o gestor e o colaborador são pessoas que estão ali para trabalhar, para dar um resultado para a sociedade. Então, não tem por que alguém se achar dono do cargo e pisar no outro, e falar alto, e falar grosso, e determinar e dar ordens, eu quero que seja feito assim e acabou. Não, é preciso explicar, é preciso consenso, é preciso que as pessoas entendam o que estão fazendo. E aí vem o que nós temos que fazer? Uma conexão com as pessoas. E para fazer uma conexão com as pessoas, eu tenho que fazer uma conexão visual, uma conexão gestual, uma conexão verbal. Eu tenho que ouvir muito e eu tenho que pensar muito para falar. E aí, como que eu vou me conectar com o outro? Eu tenho que combinar 3 coisas: pensamento, emoção e ação. O pensamento é algo que sabemos, a emoção é algo que sentimos e a ação é algo que fazemos. Então, a hora que eu combino o que eu sinto, o que eu sei com o que eu sinto e com o que eu faço, não tem erro. Eu vou lá e crio convicção, paixão e credibilidade com as pessoas que estão à minha volta. E aí eu chego na gestão por confiança, as pessoas confiam em mim. E aí eu venho na simplicidade da gestão. Aí a gestão torna-se simples, torna-se fácil gerir, quando há o clima de confiança no ambiente de trabalho. E para manter isso, feedback, reunião todos os dias, não é uma vez por mês, de 6 meses. O feedback ele é diário. E ele pode ser individual, de equipe, ele pode ser 2 pessoas, eu vou falar logo adiante. Então, um pensamento para a gente não esquecer. As pessoas nem sempre se lembrarão do que você disse ou fez, mas sempre se lembrarão como você as fez se sentir. Pense nisso. Bom, o feedback. O que é o feedback? Bom, vamos lá. A pessoa errou, cometeu... Gente,
nós estamos aqui, nós somos seres humanos. O erro e o acerto faz parte da nossa vida. Quem errou é porque tentou. Então, estado atual é assim, eu não quero ouvir, não quero ver, não quero falar. Mas eu tenho que fazer o feedback, então eu tenho que criar uma via de mão dupla. Porque o feedback não é eu vou chamar o funcionário e falar, escuta, aconteceu isso, isso e isso. Negativo, o feedback é assim, olha, eu estou te chamando porque nós precisamos saber como nós estamos indo. Então não é só o outro, eu também tenho que ser avaliada. E eu também preciso de um feedback. Então, o que eu vou fazer? Escutar o outro primeiro e depois eu vou falar. Se o feedback envolve outra pessoa, se é um conflito, eu vou fazer uma mediação disso. O gestor tem a obrigação de mediar. E como é que ele vai mediar isso? Com o coração, com a alma. Se ele não colocar o coração no meio disso, ele não consegue mediar um conflito. Ele vai escutar uma parte, ele vai escutar a outra e ele vai julgar? Não. Ele vai tomar uma decisão? Não. Ele vai criar perguntas até que essas duas pessoas consigam chegar no consenso. E para isso ele vai se incluir nesse processo de feedback. O feedback, gente, ele tem que dar para a gente o crescimento, a evolução. Se você sair de uma conversa, de um diálogo com o seu gestor e não cresceu, não evoluiu, não adiantou de nada. E uma outra coisa que serve a avaliação, aí já vamos falar da avaliação, quando eu falo de feedback, eu estou falando de avaliação do papel mesmo, avaliação de desempenho, avaliação por competência. Quando a gente faz essa avaliação, o que a gente tem que identificar numa avaliação? Os erros, as falhas? Não. Nós temos que identificar talento, nós temos que identificar habilidade. Todas as pessoas têm o talento, gente. Então, eu vejo que a avaliação, ela serve para identificar talentos. Da minha vida de gestão no Poder Judiciário, eu percebi que as pessoas, eles querem muito pouca coisa. São duas coisas, reconhecimento e atenção. O reconhecimento em salário, isso é plano de carreira, né? Seria uma outra palestra falar de plano de carreira. Eu estou falando de coisas simples, de um muito obrigado, de agradecer, de ouvir, de elogiar. Uma coisa muito interessante é quando você olha para a pessoa que está à sua frente e você sabe da vida dessa pessoa. E você sabe os problemas que ela enfrenta lá fora. O ser humano não é um ser dissociado, ele é um ser integral. O que ele é lá fora interfere no que ele é aqui dentro. Então nós temos que prestar atenção. Quando ele vem pedir uma coisa e você acha aquilo absurdo, é absurdo para você que não está passando pelo problema. Você acha pequeno, ele acha grande. Então você tem que dar devida atenção nisso. E até quando você falar não, você tem que falar um não tão suave, um não tão amoroso, que a pessoa sai da sala satisfeita. Ela escutou um não, mas ela foi ouvida, ela foi compreendida. E aí é interessante a gente saber o que é um grupo e uma equipe. Uma equipe, gente, ela é sinergética, as pessoas estão interligadas, elas atuam junto, elas dividem tarefas, elas conversam entre si para que o resultado, o objetivo, seja superado. O grupo não, o grupo cria especialistas. Né? Aquele especialista, a pessoa terminou o seu pedaço, a sua tarefa, porque são definidas tarefas num grupo, ele não se preocupa de ir lá ajudar na tarefa do outro, de trocar uma ideia com o outro. E na equipe não, hoje nós temos que trabalhar por equipe, né? Porque a equipe é que dá resultado. Aqui eu vou ter especialista, a hora que o especialista sair eu estou perdida, não se faz mais nada. Né? E quando você cria equipe, não, todos estão sabendo o que está acontecendo e se forma aí um conjunto de pessoas diversificadas. A diversidade ela é muito importante porque é na diferença que a gente se torna igual, é na diferença que a gente cria o consenso,
É na diferença que a gente cresce, é na diferença que a gente evolui. Então, para a melhoria contínua da gestão, é preciso estabelecer um processo de desenvolvimento e formação continuada. Mas esse desenvolvimento ele é profissional e pessoal. E ele vem lá da organização, lá de cima, lá do planejamento. Todas as pessoas têm que se desenvolverem para que a organização se desenvolva também. E aí, assim, um ciclo para que o gestor, assim, imagine como e não deu certo, e agora? Não deu certo, pense, replaneje, idealize, tente de novo, tente outra vez, faça de novo, tente. E vai, e faça esse ciclo, e continue fazendo, e você vai chegar ao sucesso. O sucesso é fazer isso aqui todos os dias. Nós estamos em tempos de mudança, então nossa cabeça tem que mudar todos os dias. E quem falou que tudo isso era fácil? Quem falou que ser gestor é fácil? Ser gestor é igual problema, ter sucesso é igual problema. Ser gestor, gente, é conquistar um espaço que existe obstáculos todos os dias para serem vencidos. Agora, a diferença é como eu olho para o obstáculo. Se eu olho como uma oportunidade de crescimento, eu envolvo minha equipe e venço. Se eu vejo como obstáculo mesmo, eu perco a parada. Então, gente, em tudo é a forma de olhar. Como é que você está enxergando esse mundo hoje? Ah, está um caos, não vai virar em nada, eu não vou conseguir. Não, gente, você pode fazer a diferença. É só você que pode fazer a diferença. E depende de um desejo interior seu, uma vontade de mudar. E leve aí, gente, sua vida assim, com paixão, visão e amor. A vida é assim, nós temos que viver com paixão. Nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Fazer a regrinha de ouro. Faça o outro que querem que façam para você. E ter visão, gente, visão de futuro. Como que eu enxergo lá na frente? Né? Eu estou nessa carreira aqui, mas daqui 5 anos eu quero estar onde? Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou ser a diferença, eu vou dar o meu algo mais. Eu vou sair daqui e vou deixar a minha marca. Eu vou ter significado. A hora que eu sair, eu deixei um legado. O que importa a vida se ela não tem um significado? Você vai passar a vida por passar? A hora que você for embora, as pessoas não vão se lembrar? Não, você precisa. Todos nós temos que deixar um legado. Todos nós temos que deixar um ensinamento. Todos nós temos que deixar um significado. Todos nós temos que deixar no coração das pessoas uma imagem de carinho, de uma saudade, né? E quando a gente leva a nossa vida, a nossa gestão dessa forma, é sucesso na certa. Você pode fazer a diferença. Pense nisso, lembre disso todos os dias. E quando você muda, o ambiente à sua volta muda. Então, mudança de novo. E o legal da vida, gente, é que se eu amanhã acordar e quiser mudar toda a minha história, decidi e mudo a minha história. Bom, gente, eu encerrei por aí. Espero que vocês tenham gostado do meu recado. Como eu disse para você, falei as mesmas coisas que tantas outras pessoas falam, só que cada um tem seu jeito de falar e eu tenho o meu jeito. Quero dizer para vocês que em breve estarei aí, meu site estará no ar semana que vem, www.gestrategia.com.br. Vou atuar justamente na área de gestão e estratégia no serviço público. Precisando, pode contar comigo. Meus contatos estão aqui. Anotem e sintam-se à vontade para entrar em contato. Ok, Margarida, parabéns pela sua excelente apresentação. E agora a gente vai para algumas perguntas enviadas pelos nossos participantes aí ao vivo, que nos acompanham de todo o Brasil. A primeira pergunta é da Giovana Folghiarini, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul.
E ela diz o seguinte: qual a dificuldade do gestor dar feedback para os seus colaboradores? A dificuldade está no próprio gestor. Como eu falei, quando você chama uma pessoa para dar um feedback, não é aquela pessoa, é você e a pessoa. O gestor tem que saber como é que ele está indo e escutar como é que o outro está se sentindo. Porque, de repente, a falha, o que aconteceu, é uma questão de conexão, é uma questão de comunicação. Então, eu não posso chegar, o servidor achar que ele está sendo ali avaliado. Não, eu tenho que deixar um ambiente saudável, livre, sustentável, para que ele se sinta bem de dizer também para mim, que sou gestora, o que está pegando. Que ele também, o jeito que eu falei não foi legal, ele não entendeu como era para fazer a tarefa. Então, não existe a dificuldade, quem coloca somos nós mesmos. Ok, Margarida, a próxima pergunta é do Dirley Antônio Barbosa, Rio Claro, São Paulo. Como mudar a cultura organizacional se os paradigmas são difíceis de serem quebrados? Como eu disse, uma cultura, ela só muda quando parte da alta administração. Quando existem esforços, né, das áreas, as áreas estão vendo, a área de gestão de pessoas, a área de capacitação, está vendo que precisa se mudar um paradigma, mudar uma cultura. Se a alta administração não compactuar dessa ideia, dificilmente vai se mudar uma premissa, dificilmente vai se mudar um paradigma. Ok, agora quem pergunta é a Maria Aparecida Rocha, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Como devemos agir com pessoas sem ética profissional em uma grande equipe? Não entendi a pergunta. Eu acredito que ela deve ter colocado assim, como agir com pessoas que... pessoas que não têm ética profissional, e ela deve ser gestora de uma grande equipe, e ela deve ter algum caso na equipe dela que a pessoa não tenha ética profissional. Bom, eu vou dizer para você o que eu sempre fiz e deu certo. Eu sempre usei da transparência. O que é a transparência? Eu vou lá, escuto alguma coisa, sei que aquele comportamento está antiético, o gestor tem a obrigação de chamar essa pessoa. Agora, gente, não é chamar, como eu disse para vocês, para dar uma bronca, para falar, Não, é tentar compreender por que essa pessoa faz isso dessa forma. Em vez de tomar uma atitude, tomar uma decisão, chame. Se foram várias pessoas, chame uma por uma. Se essa uma envolver a outra, chame a outra. É assim que eu fazia. Às vezes a minha sala começava com 1, terminava com 10. Mas se você não usar a transparência, se as pessoas não sabem que você está atento a tudo que está acontecendo ali, e se você não usar transparência, mas transparência com amor. E escutar com amor. Se você não usar isso, as coisas vão se perdendo mesmo e cada vez o clima vai se tornando pior se você não abarcar isso para você e resolver logo essa situação. Ok, Margarida, a próxima pergunta é do João Martins, da Bahia. No setor público, é mais difícil manter uma boa gestão de pessoas do que no setor privado? Sempre que me fazem essa pergunta, eu digo que não existe diferença entre o setor público e o privado. Aliás, existe uma diferença. Mas na gestão, como é que tem que agir, a questão da responsabilidade social, a questão da ética sustentável, a questão da cultura, do clima, do planejamento, tudo isso é igual, né? O que diferencia a empresa privada da pública é que o lucro da empresa pública é a satisfação da sociedade e o lucro da empresa privada é monetário, é econômico. Então, essa é a única diferença, mas a gestão ela tem que ser igual. Os modelos de gestão estão aí no mundo todo para que a gente veja. Existem mais de 60 modelos de gestão para que a gente escolha um. Quando eu falo modelo de gestão, gente, eu falo em aplicar assim, uma metodologia para que você consiga conectar seus pensamentos. Por exemplo, vamos falar do PDCA.
que é o planejar, o executar, o treinar e o avaliar. E aí retroalimentar. Eu posso usar isso para a minha gestão. Eu posso usar uma outra metodologia que se chama DAFO, que eu posso analisar minhas forças, minhas deficiências, minhas forças, minhas oportunidades e disso aí formar uma estratégia. Então, a gestão, como a gente tem que atuar no serviço público, como a gente tem que atuar na empresa privada, é a mesma coisa. A competitividade, ela existe nos dois lugares. Agora, o que diferencia é isso que eu falei para vocês. Ok, Margarida, infelizmente o nosso tempo é curto, então a gente vai para a última pergunta, que é da Bárbara Guimarães, de Manaus. E se o gestor do setor público tem aquele espírito de servidor público que vive na zona de conforto, ele nunca irá conseguir motivar a sua equipe? Dificilmente. Dificilmente, porque quem está na zona de conforto está ali acomodado no seu cantinho, não quer problema, não quer preocupação. Nossa, se não olharem para mim está bom demais. Então, dificilmente ele vai conseguir motivar uma equipe. Se as pessoas, e eu digo assim, as pessoas que estão no serviço público nessa situação, o mundo está mudando, as tecnologias estão chegando. Obrigatoriamente está mudando o comportamento das pessoas. E quem não muda, simplesmente vai ficar lá naquele pedacinho. E a equipe também vai ser do mesmo jeito. Só que dificilmente vai continuar ali, porque o serviço público, a sociedade está cobrando muito do serviço público. E o serviço público está correndo aí para atender, né, para satisfazer esse público que é a sociedade, que inclusive é quem nos paga. Ok, Margarida, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigada pela sua apresentação. Agradeço a todos que me ouviram, agradeço ao Portal Educação, toda a sua equipe fantástica, sempre que a gente chega aqui com a maior receptividade. E vocês que estão aí, se guardaram um pedacinho daquilo que eu falei, já serve. O importante de cada coisa, de cada palestra, de cada curso que a gente faz, é aprender um pouquinho. Se ficou um pouquinho no seu coração, eu já me dou por satisfeita. Tenham uma linda noite. Muito obrigada. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Na próxima quinta, a gente tem muito mais conhecimento e muito mais informação para você. Até lá!